Olá, olá, tô de volta e dessa vez para falar sobre Capitães da Areia do Jorge Amado, que foi o livro que eu escolhi para representar o Nordeste nesse projeto. Jorge Amado é um dos grandes escritores aí da literatura brasileira, é sim um clássico, foi um dos escritores mais traduzidos para outras línguas aí além do português, se eu não me engano perdendo apenas para o Paulo Coelho. E se você não conhece nenhum título do autor assim por obras literárias, talvez você já tenha escutado falar por conta de várias novelas da Globo que são baseadas nos seus livros, como Tieta e Gabriela e Cravo e Canela aí, só de exemplo para vocês saberem. Então temos aí Jorge Amado, que escreveu na época ali da segunda onda do modernismo aqui no Brasil, e duas características muito presentes nesse movimento e que estão ali também nas obras desse autor são o regionalismo, que eu acho que é uma das características principais do autor. O Nordeste é extremamente presente em suas obras, mais especificamente a Bahia, e também algumas de suas obras contam ali com essa crítica e essa denúncia social, como é o caso de Capitães da Areia. Nesse livro, então, a gente já começa com o Jorge Amado mostrando a que veio nesse livro. Então, ele começa com alguns relatos de jornais contando sobre esse grupo de meninos que tá ali aterrorizando, de certa forma, a cidade da Bahia, no caso Salvador, mas que o Jorge Amado se refere à cidade como cidade da Bahia. E esses meninos estão aterrorizando ali a sociedade, porque eles assaltam as casas, eles roubam as pessoas nas ruas, fazem algumas algazarras. Então a gente já tem aí logo de cara uma reportagem ali de primeira capa falando sobre essa situação. E a gente tem alguns relatos diferentes no jornal sobre pontos de vista diferentes. A gente tem uma mãe que manda uma carta falando assim, olha, não é bem assim, porque os Capitães da Areia, eles realmente prezam por sua liberdade, claro que eles furtam e tal, ninguém tá falando que eles não fazem isso, mas eles fazem isso para sobreviver, porque a alternativa deles, que é ir pro reformatório, é um absurdo, porque no reformatório eles são torturados, eles são abusados, né, eles passam fome, eles vivem ali situações muito fora da realidade, né, muito não válidas, então, enfim, né, muito absurdas ali dentro desse reformatório. E além disso, um padre que já foi ali parte presente desse reformatório também confirma o que essa mãe diz. E logo depois a gente tem relatos do diretor do reformatório, além do diretor da polícia e também do juiz ali dessa parte ali das crianças. Então a gente vê muito claramente, já aqui veio o Jorge Amado com essa denúncia social pelo posicionamento que essas reportagens ganham dentro deste jornal, no caso. Então a gente tem aí essas pessoas importantes, né, como o juiz, o chefe da polícia, sempre em primeira página, sempre com muito destaque e também muitos deles jogando a bola pro outro, né, tirando um pouco da responsabilidade do porquê existem os Capitães da Areia. E esses depoimentos reais, reforçando que são só crianças e que elas passam por momentos muito difíceis e que o reformatório não é uma opção viável nesse caso, eles estão ali no meio do jornal, numa coluninha, sem foto nenhuma, sem nenhum tipo de destaque. Para vocês entenderem o que é o posicionamento desses Capitães da Areia na sociedade e como que a sociedade julga esses meninos. E aí logo depois, então, a gente vai acompanhar de fato esse grupo que é formado por mais de 100, em torno de 100 meninos, a gente não sabe ao certo o número, até porque é um grupo muito... não é volátil a palavra, mas é um grupo que muda muito, né, por vários motivos. Esses meninos às vezes realmente vão parar no reformatório, ou até acabam morrendo por diversas doenças ou outras coisas, acabam presos. Então esse grupo vai mudando realmente de tamanho aí ao longo do tempo, não se tem um número exato. Mas o Jorge Amado dá enfoque ali para alguns personagens, se eu não me engano são 8, se eu contei certo aqui na minha cabeça, e a gente vai acompanhar a história então do Pedro Bala, que é o chefe dos Capitães da Areia, é o que todo mundo quer pegar, o que a polícia tá super atrás, que eles acham que pegando o chefe talvez eles consigam acabar aí com esse grupo de meninos. A gente tem o Pedro Bala, que é esse chefe, é o capitão Pedro Bala. A gente tem o João Grande, que funciona ali como o braço direito do Pedro Bala, que usa muito da força física, mas ele também é um menino bom, como o próprio Pedro fala. Então ele tem um excelente coração
E a gente tem também o professor, que é o único deles ali que é letrado e que também ganha, às vezes, alguns trocados fazendo alguns desenhos, algumas caricaturas, que ele é muito bom no desenho, e ele conta histórias para os outros meninos, histórias de aventura. Então ele rouba livros também nos furtos que eles fazem e lê para esses meninos. A gente tem o Pirulito, que vive num dilema muito grande de vida, que ele é extremamente devoto a Deus, ao catolicismo, e ele fica nesse limite ali do se o que eles estão fazendo é pecado, mas se é justificável pelo fato deles fazerem para sobreviver, e ele fica sempre nesse dilema e rezando muito, pedindo perdão pelas atitudes deles. A gente tem também o Gato, que é um malandro, que é aí realmente um que gosta, né, de andar sempre estiloso e tal, é o famoso malandro que a gente conhece aí do Brasil, né, uma figura quase folclórica já. A gente tem também o Sem Pernas, que é conhecido como sendo um dos mais cruéis dos meninos ali, dos Capitães da Areia. Ele tem esse apelido por ter uma deficiência na perna, então ele é meio manco. Não fica extremamente claro o que ele tem, por que ele tem, mas ele tem aí esse problema até para andar e tal, então ele ganhou esse apelido. A gente tem também o Volta Seca, que é afilhado do Lampião, e ele tá ali no grupo só passando tempo para poder se juntar a seu padrinho Lampião ali no sertão. E a gente tem também... Ai, gente, acho que acabou. E tem depois a figura da Dora, que é a única menina que vai fazer parte realmente dos Capitães da Areia, que ela aparece mais pro meio da história. E aí eu não vou contar como que ela aparece, nem por que ela é inserida ali no grupo, mas a gente tem também a história dela. Os capítulos, eu não sei se eu esqueci de alguém, mas basicamente são esses. E os capítulos, eles vão vindo pra gente intercalados. Existe sim uma linha do tempo super linear que vai guiar essa história, mas os capítulos são intercalados em histórias focadas em cada um desses personagens. No início, contando a história deles, então realmente vários flashbacks contando como que eles foram parar ali nos Capitães da Areia e alguns detalhes ali já criando a construção, né, criando a personalidade desses meninos. Depois a gente passa ali por situações que cada um vive no meio da história, que são o clímax e que são peça-chave na construção e no desfecho da história deles. E claro, no final a gente tem um desfecho para cada um desses personagens, que são aí os principais da história como um todo, e dos Capitães da Areia nesse caso. Pelo gráfico ali que o Jorge Amado traz, pelo peso da violência realmente, que ele não faz questão, inclusive, de esconder nada, então já deixo até avisos de gatilho, que tem sim estupro, tem abuso, tem muita violência, tem palavreado um pouco mais chulo, tem também algumas gírias ali. Esses meninos, eles tiveram que amadurecer muito rápido para conseguir sobreviver nas ruas e conseguir realmente, né, comida. Então você vê que eles fazem esses furtos, eles fazem essas coisas realmente para sobreviver. Fica muito claro isso com passagens de que eles podiam se aproveitar de algumas outras situações, mas eles não os fazem porque eles têm um código ali dentro do Capitães da Areia muito forte. Então, além de lealdade com o grupo, eles têm aí também essa hierarquia que eles respeitam. Então, o grupo como um todo funciona como uma espécie de uma sociedade à margem da sociedade. E a gente tem essa descrição extremamente gráfica que vai junto do que o Jorge Amado quer trazer pra gente, dessa realidade crua aí do que esses meninos vivem. E por muitos momentos você acaba esquecendo, até levado um pouco igual, por exemplo, essas notícias de jornais e pelos discursos de algumas pessoas ali, de que são crianças. Você encara aquela situação como um todo, né? Como se fossem realmente homens, como se fossem adultos que estivessem lidando com isso tudo. Mas o Jorge Amado também, em todo momento, ele coloca uma frase, ele coloca até um capítulo ou uma situação que te traz de volta à realidade e te mostra que tratam-se de crianças que não têm carinho e que não entendem por que as pessoas odeiam elas tanto, por que as pessoas tratam elas dessa forma. E então fica aí sempre esse vai e volta de você tomando esse choque cada vez mais dessa realidade.
Por fim, também o livro ainda traz um pós-fácil escrito pelo Milton Ratum, inclusive, que coincidentemente eu escolhi para ser o meu representante do Norte. Então eu tô lendo agora Milton Ratum e o pós-fácil é dele. E traz também um comentário, se eu não me engano, de uma das ex-mulheres do Jorge Amado, que fala sobre como esse livro, que foi escrito em 1937, ainda é extremamente atual e ainda mostra a nossa sociedade, mostra alguma das mazelas, ainda funciona como uma excelente crítica e denúncia social, através da história dos Capitães da Areia. Eu li esse livro pela primeira vez na escola, que eu acho que muitas pessoas podem ter tido também essa mesma experiência, porque ele é em algumas escolas e alguns vestibulares aí obrigatório, né? Foi por muito tempo livro de vestibular e tal. E eu lembro que eu sempre tive, não só sempre tive, mas ainda tenho algum pé atrás com clássicos, não só brasileiros, mas clássicos como um todo. E eu já fui com o pé atrás para ler esse livro, mas li e gostei muito na época, e dessa vez também não foi diferente. O livro, ele é realmente, assim, eu não sei nem o que falar. Ele é extremamente emocionante, ele é extremamente cruel também, e ele é extremamente verdadeiro, e ele não deixa de ser aí um tapa na cara para você pensar um pouco sobre as suas atitudes até nos dias de hoje e ver como que existem essas pessoas aí que estão à sombra da sociedade, principalmente crianças, e que sim, o meio e todo o ambiente faz toda a diferença na vida de alguém, né? Principalmente crianças que estão em formação, então, né, que elas estão se formando, estão começando a entender ali o que é certo, o que é errado, e elas têm que aprender a se virar sozinhas e do jeito que dá. Então, eu acho que, assim, é excepcional nesse sentido. Eu gostei bastante, eu gosto muito desse livro, realmente continuou aí como um dos grandes favoritos meus da vida. Eu acho que todo mundo deveria ler Jorge Amado novamente. Falo que é um livro gráfico e também tem um machismo presente, lembrando que, infelizmente, em 1937 a sociedade era totalmente diferente e o posicionamento da mulher na sociedade também era muito diferente. Então, sim, em alguns momentos bem machista, não dá pra negar, tá ali claro no posicionamento de vários meninos e da sociedade também, como um todo. E eu acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar sobre Jorge Amado pra vocês. Eu recomendo muito a leitura, inclusive nem tô com o meu exemplar aqui em mãos, porque eu deixei pra minha mãe ler lá na casa dela. Então ela já leu outras obras do Jorge Amado, deixei lá pra ela poder ler Capitães da Areia também. E uma das coisas que a minha mãe falou foi justamente, nossa, quando a gente lê Jorge Amado, parece que a gente tá ali no Nordeste. E voltando aí essa característica realmente do regionalismo e de que a cidade, né, de Salvador, a Bahia como um todo, funciona quase como um personagem em Capitães da Areia. Esses meninos amam a cidade, além da liberdade, né? São as duas coisas que eles mais gostam. Então eles gostam ali da cidade, eles conhecem tudo da cidade. Então eles gostam também de gozar dessa liberdade. É a única coisa, quase que a única coisa boa que eles têm na vida, né? De não estar no reformatório e enfim, né? E eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha pra falar com vocês. Fiquei muito feliz de fazer essa releitura quase que 10 anos depois e que esse livro continua aí com esse peso todo e sendo tão grande quanto ele é aí pra mim e para várias outras pessoas. Acho que Capitães da Areia é um livro que muita gente já leu. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não leu ainda, fica a super indicação para você ler esse livro. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar aí nossas leituras no projeto e eu vejo vocês na próxima com um spoiler que eu já dei, que é o livro do Milton Ratum, que eu estou lendo, mas é Relatos de um Certo Oriente. Não é Dois Irmãos, que eu acho que é um dos mais conhecidos dele. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!